Porque quando eu me apaixono, eu perco a minha cabeça, eu não sei mais o que eu sou, eu entrego toda a minha vida para outra pessoa, eu acabo esquecendo de mim mesma. E isso acontece porque o amor pode ser uma forma de loucura, uma forma de psicose, e a gente vai conversar sobre isso hoje. Meu nome é Mari, eu sou psicóloga, e você vai escutar isso como se fosse um podcast. E se você está vendo isso no TikTok, você pode ir lavar a louça e assistir, ou só escutar, ou se você quiser só escutar sem ver a minha cara, você pode ir no Spotify e escutar como um podcast de verdade. Então, pega seu café, ou o seu suco, ou a sua água, e bora lá conversar sobre isso. Se você está escutando isso no TikTok, se você está assistindo isso no TikTok, saiba que a versão completa não está aqui, porque senão o vídeo não é entregue. Se você faz um vídeo de 10 minutos, ele não vai ser entregue. Meus vídeos normais de 2 minutos já não são entregues, imagina um vídeo de 10 minutos. Então é melhor você escutar no Spotify ou assistir esse vídeo completo no YouTube. Então, eu vou falar para você sobre um artigo que eu estava lendo que se chama Love and Psychosis. Why Love Makes Us Crazy. Traduzindo, amor e psicose, por que o amor deixa a gente louco. Esse artigo foi criado por uma psicóloga em 2015 e é um artigo que fala principalmente sobre o que faz a gente se apaixonar pelas pessoas e por que às vezes o amor faz a gente se sentir doido, perder a cabeça, até esquecer de quem a gente realmente é. E nesse artigo ela fala justamente sobre os padrões das pessoas que a gente se apaixona. Eu não sei se vocês já escutaram falar sobre a palavra trauma bond, que é uma palavra que está dentro do campo da psicologia, mas a psicologia americana, que a gente não traz muito artigo do Brasil que fala sobre isso, que é quando a pessoa se encontra com outra que tem os mesmos traumas que ela. Quando ela encontra uma pessoa que dá gatilho para esses traumas, que alimenta esses traumas. Ou seja, por exemplo, uma pessoa que foi criada em um ambiente que os pais eram extremamente ausentes emocionalmente. Tipo, essa pessoa queria amor, queria afeto, só que esses pais davam um afeto ansioso para essa pessoa. Porque eles estavam lá, só que eles negavam. Estavam lá e iam embora. Deixava essa pessoa esperando. Fazia promessa que essa pessoa ficava esperando e as promessas não eram cumpridas. Os pais ignoravam essa pessoa quando ela pedia afeto, quando ela pedia reconhecimento das suas dores, principalmente. Quando uma criança vai lá e chora e diz, olha, isso está doendo. E os pais dizem, para de chorar, isso aí não é nada. Porra, eu tô falando que tá doendo, como é que não é nada? Essa pessoa cresce em um ambiente com um afeto ansioso, com relações ansiosas. Ela aprende que a ansiedade e o amor trabalham juntos. Porque se não tem ansiedade, não é amor. E aí a gente entra no se apaixonar, porque se apaixonar está muito relacionado com ansiedade. E a gente vê muito pessoas se apaixonando e achando que é afeto, quando não é. Justamente porque elas se encontram com aquele sentimento de insegurança, de ansiedade que elas se encontravam na infância quando os pais não davam aquele afeto. É muito importante que a gente entenda que quando tu se apaixona por alguém, não quer dizer que isso seja amor. A gente precisa separar paixão de amor. Aquela pessoa que faz você perder a cabeça, que faz você perder a sua vida, que faz você esquecer de você mesma e só pensar nela, essa pessoa não ama você. Isso não é amor. O amor, ele é algo que te alimenta, não é algo que te suga. Então, quando a gente fala de estar apaixonado e o estar apaixonado dentro da via da loucura, ele fala muito sobre isso. Que a loucura está associado ao fato de esquecer de si mesmo e de entrar em uma paranoia, por assim dizer, que esse artigo usa essa palavra também, interna, em que tu tá vivendo uma paixão ali sozinho e o outro é só um objeto dos teus desejos. O outro só é um reflexo daquelas relações parentais lá do passado que tu não conseguiu elaborar. Então, todo esse amor que tu sente, toda essa obsessão que tu sente pelo outro, é de fato tu querendo suprir carências de uma vida que tu teve há muitos tempos atrás. E a gente pode falar também de um eu infantil que tá vivendo ainda, tipo, quando a gente se apaixona pelaquela pessoa, mas ele me faz perder a cabeça, ele me deixa doida, eu não consigo, eu tremo quando eu tô perto dele. Isso é muito uma coisa de um eu infantil, que não tá conseguindo acessar o que é um afeto de verdade e tá retomando inseguranças e vazios e ausências que foram deixadas e que precisam ser supridas.
E esse artigo, eu tô com ele aqui, ó, abertinho, porque eu achei ele muito incrível e eu vou deixar ele na descrição para vocês lerem depois. Ele tá em inglês, mas é isso, gente. A gente tem IA, a gente tem muita coisa que a gente pode só botar, a pessoa só traduz todo e dá para ler em português. Esse artigo argumenta que o amor romântico é frequentemente a causa da decompensação psicótica. Este fenômeno pode estar associado à estrutura da personalidade e a um padrão de apego de pessoas com experiência de psicose. Ele está falando de pessoas que já tiveram um quadro de psicose, porque a psicose é uma estrutura. Se você é uma pessoa que nasceu e está dentro de uma estrutura neurótica, é muito difícil, a não ser com um grande trauma, que você consiga ter um surto psicótico, porque já é outra coisa. Isso é assunto para outro momento. A coisa, né, da gente falar do amor romântico como uma loucura, a gente precisa falar sobre patriarcado, justamente porque o patriarcado ensina para as mulheres que se elas não amam, se elas não se apaixonam, elas são mulheres insuficientes. Então essas mulheres acabam suprindo e mantendo relações que são abusivas e problemáticas, justamente para poder mostrar para a sociedade que elas estão vivendo em um lugar de validação social, que elas são válidas socialmente, porque elas têm um marido, elas têm um namorado, elas têm uma pessoa. E isso é ensinado para nós muito desde pequena. Então, muitas mulheres assumem a responsabilidade pelo cuidado de familiares, pelo cuidado de pais, pelo cuidado de pessoas do sexo masculino da família, justamente porque é passado para elas que esse é o dever social da mulher, de cuidar e de amar e de reconhecer, mesmo que esse amor seja doentio. Voltando para a questão do amor, psicose do amor, existem muitos casos de pessoas que acabaram realmente, depois que esse amor foi embora, depois que esse amor não deu certo, perdendo literalmente a cabeça, né? Ficando enlouquecida, perdendo quem era, deixando de viver, deixando de ser quem elas são, justamente porque estar em um relacionamento supre aquele lugar de ausência que foi deixado para trás pelos nossos pais ou que foi deixado para trás pelas pessoas que nos cuidavam. Então é muito importante você separar estar apaixonada de amar, porque o amor ele não destrói, o amor ele alimenta, o amor ele te ajuda a se entender, o amor ele não vai te colocar em uma posição em que você precisa escolher entre você e o outro. O amor ele vai não de fato completar, porque nada nos completa, a gente vai viver com essa falta interna pro resto da vida, porque a falta é o que faz a gente desejar, que é o que faz a gente existir. Mas é interessante perceber que o amor, ele não é igual a se apaixonar. E muitas mulheres eu já escutei, né, dizendo que eu estou num amor que é tranquilo e que não me deixa ansiosa. Então, será que isso realmente é amor? Porque a gente associa estar amando ou estar apaixonado com o fato de ter frio na barriga, do fato de ter ansiedade. Nós acabamos esquecendo de quem a gente é em detrimento do outro. E isso é muito mais fácil de acontecer com uma mulher do que de acontecer com um homem. Eu não estou dizendo que homens não se apaixonam, que homens não amam, que homens não têm traumas sociais ou traumas relacionados à sua criação. Quem foram seus pais, quem trouxe eles pro mundo, quem ensinou eles a amar. Mas eu acho que quando está atrelado ao patriarcado, o amor, ele é como um dever para a mulher. Se apaixonar é como um dever para essa mulher. Esta mulher precisa substituir este amor que não foi dado na infância por amor de um homem para poder se sentir válida, para poder se sentir viva, para poder se sentir mulher. Eu vou contar para vocês uma história que eu li no artigo, um artigo justamente sobre amor psicótico. E eu vou deixar também na descrição se vocês quiserem ler, mas é bem curtinho, tem 6 páginas, mas a história é mais curtinha ainda, tem 1 página, e eu vou ler ela aqui para vocês. Quando criança, a única aspiração da senhora X era crescer e se casar. Através deste sonho, ela tentava escapar da inquietação de sua infância. Sua mãe, dominadora de um marido submisso, estava preocupada em agradar rapazes. Suas 2 irmãs mais velhas se uniam contra ela e frequentemente eram acompanhadas pela mãe. Após o nascimento de seu irmão mais novo, que se tornou o príncipe da casa, ela começou a fazer xixi na cama, o que evidenciou seu status de menina desvalorizada.
Uma aluna ruim na escola, dedicada em casa, à limpeza e às compras. A desigualdade entre ela e as outras crianças tornou-se mais evidente quando ela ficou em casa com o irmão, enquanto suas irmãs foram para um internato. Apenas o menino recebia um beijo de boa noite da mãe antes de dormir. Suas queixas hoje sobre sua infância podem ser resumidas em poucas palavras. Ela é submissa, uma pessoa descartada, que não aprendeu nada e não entende nada. Seu primeiro pedido de psicanálise foi motivado pela análise de sua irmã e por seu interesse por essa prática. Ela se queixava de sua infância, de seu namorado, de seus gatos, da mediocridade de sua vida e mencionou rapidamente uma decepção sentimental na adolescência, que me pareceu na época muito comum. Encontrei-a novamente alguns meses depois, quando ela estava prestes a interromper uma psicoterapia que não havia mencionado antes. Ela culpava o psiquiatra por não ser profissional, mas se perguntava se ele não teria se comportado como um namorado desajeitado, mas sincero. Aos poucos, fui informado que sua primeira decepção sentimental, cuja importância cresceu quando ela encontrou um novo amor, progressivamente tornou-se o paradigma de toda a sua vida amorosa. Quando ela era uma adolescente, prestes a completar 18 anos, no início do ano letivo, em um café frequentado por alunos de sua escola técnica, ela viu um homem próximo ao seu ideal de homem. Cabelo castanho encaracolado, olhos azuis, eles mal se conheceram, não conversaram muito. Ela disse, nós apenas gostávamos de nos olhar. Essa situação durou até o final do ano. Depois das férias de Natal, ela o viu novamente. Ela o ouviu dizendo a um amigo que gostava de desenhos infantis e que tinha um filho. Ela ficou surpresa ao perceber que ele usava uma aliança. Certa vez ele estava acompanhado de seu filho pequeno. Ela detestava crianças, mas o achou muito bonito e começou a observar bebês em seus carrinhos. Ela então mergulhou em uma espécie de estado de letargia. Faltava às aulas, reclamava de fadiga extrema, perdia o sono e sofria com fortes sentimentos de solidão e isolamento. Posteriormente, ela se entregou ao primeiro homem que conheceu. Eu não estava totalmente em mim, disse ela. Ela temia que seus pais estivessem tramando para interná-la. Ela sobreviveu a uma tentativa de suicídio em casa, a qual ninguém em sua família deu atenção. Sua crença na vida após a morte desmoronou. Ela disse recentemente que a partir daquele momento, algo permaneceu, um terror, um horror. No passado, sua crença já havia vacilado quando descobriu que Papai Noel não existia. Esse caso é muito interessante por vários pontos. Primeiro, essa menina nunca recebeu um afeto básico dos seus pais, né? Aqui a gente está mencionando a mãe, né? O pai, ele é inexistente. Mas a mãe, nesse caso, é uma pessoa que só respeita o irmão mais novo e que as outras irmãs, quando não são iguais a ela, são descartadas. E essa menina foi descartada deste afeto. Quando ela viu alguém que se encaixava em um ideal de afeto, ela foi para dentro disso e viveu isso completamente. E isso acontece muito com mulheres, né? De se afundar em um afeto, se afundar em um amor do outro, porque não receberam um amor de verdade na infância. E isso mostra o quanto a nossa sociedade também, né, valoriza muito mais os meninos do que as meninas, né? A gente coloca aqui essa mãe como uma pessoa que coloca o filho em um pedestal e que dá afeto a esse filho, que recebe um beijo antes de dormir à noite, e esta menina não recebe nada, é descartada, é colocada para escanteio. E é interessante este final aqui também, né, de ela ter perdido toda a magia da vida. Isso é muito interessante porque o amor, ele tá numa perspectiva de mágica. O se apaixonar tá numa perspectiva de mágica e numa perspectiva de fortalecer o desejo, de fazer com que a gente deseje, que a gente esteja alerta, que a gente esteja vivo. E ela perdeu isso no momento em que esse amor não deu certo. E é muito interessante perceber isso porque o amor, ele foi colocado, nesse caso, né, o se apaixonar, está colocado como uma razão de existência, porque ela nunca foi validada como sujeito. E aí isso é algo para você levar e para pensar, de que você foi validada como sujeito, você se valida como sujeito, porque para a gente colocar outra pessoa em um pedestal, a gente precisa descer e a gente precisa ficar como plateia. A gente precisa ser aquele que olha para cima, que olha lá, não olha aquele outro lá, é um Deus, eu não sou nada. E ela coloca muito essa relação, assim, de você perceber que você se apaixonou por quê? O que naquela pessoa te prendeu? Será que alguma característica de um familiar meu
que não me deu o amor que eu queria? Será o que me prende nessa relação abusiva é essa falta de afeto que eu nunca vou recuperar? Será que o que me prende nessa relação abusiva é que eu realmente não me amo de verdade? Eu não sei quem eu sou? Eu não tenho propósito na minha própria vida? Então eu quero o propósito do outro? E a gente pode tomar como exemplo também essa questão das mulheres que são super fãs de alguma coisa, né? Tipo groupies e tal. Tipo, eu adoro cantores e eu vou, tipo, atrás deles e eu fico, tipo, maravilhada por eles. O que que te coloca nessa posição? Será que tu não quer ser essa pessoa? Porque às vezes a gente deseja no outro algo que a gente quer na gente. Eu desejo muito aquele cara que tem aquele trabalho super legal, que ele pode tomar várias decisões. Talvez tu queira esse trabalho super legal e tomar várias decisões sobre a sua vida. Mas enfim, gente, é sobre isso. Este episódio vai ser sobre amor. E foi sobre amor, né? Este episódio foi sobre amor. Mas a gente vai falar sobre outras coisas. A gente vai falar sobre terror, a gente vai falar sobre inteligência artificial, a gente vai falar sobre política, a gente vai falar sobre muitas coisas. E se você é uma pessoa que escutou isso e pensou em algum amigo ou alguma amiga que está passando por uma situação assim, de estar apaixonado por alguém que não presta, alguém que trata mal, alguém que coloca para escanteio constantemente, manda esse episódio para ela. Manda assim, sem nem fala nada, tipo, olha só, escuta aqui, talvez isso aqui seja legal pra ti. Porque às vezes a gente tá tão emaranhado dentro de um afeto, todas nós já passamos por isso. Isso não é algo que tipo, só mulheres burras, só mulheres tonhas passam por isso. Não, todas nós já passamos por isso, porque todas nós viemos de famílias que foram insuficientes. E se você tá aqui escutando até aqui, você provavelmente vem de uma família que é insuficiente, uma família que te causou algum trauma, uma família que te colocou em algum lugar de ruindade, de insuficiência, de alguém que não era bom bastante, e você levou isso para sua vida adulta. E você deixou as pessoas te tratarem como aquela família te tratou. Então, talvez você precise disso justamente para poder reavaliar essas relações e encontrar pessoas que realmente gostem de você, que olhem para você com valor, com afeto, etc. Então é isso. Mande esse episódio para alguém que você ama, para alguém que você acha que precisa escutar, e a gente vai continuar. Eu vou deixar um e-mail na minha bio aqui para você poder mandar a sua história, mandar a sua pergunta, mandar os seus apontamentos. Não esquece de comentar se você está vendo isso no TikTok. Não esquece de comentar se você está vendo isso no YouTube. Ajuda bastante a chegar a outras pessoas e ajuda bastante a fazer com que esse trabalho continue sendo feito. E eu já falei para vocês várias vezes, eu não ganho R$1 para estar aqui ainda, espero ganhar um dia. Mas eu tô fazendo isso aqui porque eu acho que é justo e eu acho que é necessário que a gente pense sobre as nossas escolhas, sobre os nossos afetos e sobre quem a gente é. Beijo.